Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós, como Ele está nos dizendo, né? Os dias são maus, não são dias de paz, mas para aqueles que estão perseverantes em Cristo Jesus, todos os dias são dias de paz, porque nós almejamos a salvação e a vida eterna. Nada nos afasta do amor de Cristo. Como Ele sempre nos diz, nem a nudez, nem a fome, nada nos afasta do seu amor, nem mesmo a morte. Então nós temos paz, porque nele há paz. Mas para os gentios, como para os incrédulos, são dias difíceis, né? E para nós que perseveramos na fé, acaba sendo também, porque nem Deus agrada da morte do ímpio, e quanto mais nós, né? Porque se nós seguimos a Cristo, nós também não alegramos, né? E Deus, como a Cristo, não agrada. Tudo o que Ele quer é que o povo se arrependa de seus maus caminhos, né? Tanto que Deus, Ele deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, né? A vontade tanto do Pai como do Filho é que os pecadores venham se arrepender e que seus dias sejam alongados ao invés de abreviados e alcançar a salvação eterna. A Bíblia diz que ainda que um pecador viva 100 anos, há mais esperança para aquele que vive com o coração contrito e arrependido. Ezequiel, no capítulo 12, do versículo 21, a profecia contra os falsos profetas, né? Versículo 22, a palavra do Senhor diz: Filho do homem, que dito popular é este que tem sido comentado na terra de Israel? Os dias passam e as profecias dão em nada. Como ele está nos dizendo, né, quando na época de João Batista, que ele profetizava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Por muitas vezes ali o povo, né, tinha com aqueles profetas que falavam em nome do Senhor, não os falsos profetas que falavam para agradar o governo, os reis e príncipes, mas sim aqueles que o Senhor pedia que o falassem em espírito, porque muitos são os falsos, os profetas, os anticristos que estão no meio de nós, que estão sendo expulsos devido ao juízo, que profetizam falsas visões, né? Dizem aquilo que é de próprio interesse, de própria vontade, e não aquilo que o Senhor está dizendo. Muitos, como Ele nos diz, nem Ele os chamou, né? E muito menos está lhes dizendo para falar algo. Eles falam por conta e acabam caindo nas suas próprias artimanhas, porque ai daquele que fala algo que não seja segundo o Espírito, né, e ainda está anunciando a heresia que não vem segundo o Espírito, porque somente aqueles que perseveram em Espírito têm verdade. Então, como a visão era para muitos dias, né, e profetizava em tempos longes, o povo zombava dos profetas, né, porque estava aí, e o Senhor disse: não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová, né? Então, assim está nos dias atuais, né? A visão é para os dias atuais. O que o Senhor está falando está se cumprindo, né? O Senhor não vai ficar mais como um dito popular, quando parecendo que a visão está prolongada.
né? A visão é agora, para os últimos dias. Os dias maus de apostasia é agora que está acontecendo, né? E a visão, aquilo que está para acontecer é agora, né? A visão não será mais retardada. Como nós temos visto, né? A espada de Deus, ele diz que aquele que acrescentar algo na profecia veria as pestilências, veria as pragas descritas nesta profecia. Aqueles que retirarem, né, seria-lhe riscado o nome no livro da vida. Ele deu muito tempo, né? Ele é longânimo, assim como o Pai, o Filho, o Espírito Santo, aqueles que têm os frutos, né? Ele é longânimo, ele que Deus para ele um dia como 1000 anos como um dia, né? E ele é longânimo, assim como é benigno, misericordioso, ele é longânimo, ele deu muito tempo para que o homem se arrependesse de seus maus caminhos. Mas não o quiseram, né? Pelo contrário, fizeram foi zombar, né? Muitos estão fazendo aquilo que Deus avisa como um dito popular, né? Achando que a visão não se cumpre, achando que é palavra humana, né? Como eu digo aos irmãos, não falo por mim, eu falo em espírito e em verdade, aquilo que somente Ele me usa, né? Ele coloca a palavra em minha boca. E ai de mim se não permitir, né, anunciar a verdade. Ai de mim se não falar algo que não seja segundo o seu espírito. Não falo para apacentar a mim mesmo, né? Pelo contrário, vivo renunciando às minhas paixões, às minhas vontades. Não vivo segundo a carne, mas vivo segundo o Espírito, o qual o Espírito testifica a verdade. E muitos têm rejeitado a verdade, têm imputado a verdade pela injustiça humana. Por isso é que vem a ira do Cordeiro sobre suas vidas, sobre todos os povos, as nações, os desobedientes, aqueles que zombaram, né, de Deus, zombaram de Cristo. Por isso tem trazido a ira para as suas vidas, porque suas atitudes são malignas, são reprováveis diante de Deus. Deus, assim como Cristo, na sua onisciência, na sua onipresença, na sua onipotência, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele clama que a todos que quiserem a sua sabedoria, ele lhe concede deliberadamente. Mas, assim como ele não faz acepção, ele retribui a cada um segundo as suas atitudes. Alguns será como um galardão, né? Será uma recompensa. A outros é como castigo. Tudo em conformidade com as suas atitudes. Porque tudo aquilo que plantares, certamente colherás. E assim ele procede no meio de nós. E são dias maus justamente pela apostasia e o esfriamento do amor. O coração está cheio de ódio, cheio de cólera, de ira, porque segundo a lei é o poder do pecado, não se alcança o elo da perfeição, assim como Cristo é aquele que justifica, né? Ele é aquele que cumpriu a lei e nos justifica diante dos acusadores. Assim como Deus o justificou diante daqueles que o insultavam, o zombavam, assim ele nos justifica, aqueles que perseveram não segundo amoldando ao padrão deste mundo, mas sendo renovado, transformado pelo Espírito, vivendo com as atitudes segundo o Espírito, que são para edificação pessoal, né? Jamais utiliza, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Não utiliza a liberdade que Cristo nos concedeu através do novo nascimento para voltar-se àquilo que escraviza, porque se regride
ele disse: a minha alma não tem prazer nestes, né? Vem a ira de Deus, porque vira as costas aos santos mandamentos. E cabe o dever de todo homem, consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e o entendimento, desviar do mal. É guardar os mandamentos na tábua de um coração de carne reto, espírito inabalável, praticante, ouvinte e praticante do Evangelho, que é o ensino puro, sem hipocrisia, né, do qual nós perseveramos dia após dia. E em mais um dia, assim o Senhor nos diz, né, Ele está contra aqueles que profetizam falsas visões, aqueles que estão apacentando a si mesmo, aqueles que usam de falsidade. Seu testemunho é a manipulação, não é a verdade, né? Dão testemunho de si mesmo, e muitos já estão reprovados diante de Deus, porque eles sondam o intento da mente e do coração, e ele conhece que há interesse próprio, né? Que há hipocrisia, que não há sinceridade, porque temos que andar com o coração reto, íntegro, sincero, desviando do mal e com uma consciência nos acusando que o seu Espírito está produzindo em nós as boas atitudes, das quais são possíveis através do autor e consumador da nossa fé, porque pela fé sois salvos, mas sem as boas obras não há fé. Nos acusando que somos cumpridores, imitadores de Cristo, cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Assim nós somos cumpridores da promessa e alcançamos a promessa, que é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a habitação celestial. Em mais um dia perseverantes, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.